Cruzoé, uma ilha no jornalismo. E eu já dou boas-vindas e boa noite para Sérgio Pardelas. Tudo bem, Sérgio? Boa noite, Cláudio. Boa noite, telespectadores. Muito bem. Se o áudio estiver baixo, vocês gritam no chat e o Freitas dá uma correção aqui, aumenta um pouquinho. Aqui... Opa, que isso? Que isso? Isso aqui parecia o gemidão. Ô, Sérgio, você que assina a capa da Cruzoé desta edição, que fala justamente do superpoder, né, dos superpoderes de Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, que esteve lá naquele fórum jurídico, né, de Lisboa. Conta tudo para a gente. Ele disse que não vai deixar barata essa história das emendas secretas. Conta tudo ou quase tudo, porque a gente, obviamente, espera que quem não é assinante queira ler a íntegra da reportagem, assine a revista. Você assina a revista, assina também o Antagonista Mais, com 50% de desconto. Está aí o cupom Novembro50 na tela, o QR Code, basta mirar o celular e você já é direcionado para o formulário de assinatura. Pardelas, é com você. Vou contar quase tudo, Cláudio. É incrível, né? A gente sabe que esse presidente da Câmara sempre teve muito poder. E é impressionante como esses políticos ele dão um jeito de acumular mais e mais poder. E o Arthur Lira, ele volta de Lisboa, do Trem da Alegria, né? O Trem da Alegria em Lisboa, promovido pela faculdade do Gilmar Mendes, disposto a manter o superpoder que ele tem. Driblar a decisão do Supremo, que suspendeu o orçamento secreto, para que ele possa continuar, além de definir toda a pauta da Câmara, a continuar a decidir a destinação de 16 bilhões de reais em emendas, o chamado orçamento secreto. Então ele volta desses converscotes aí, além mar, né, para tentar manter o controle sobre essas emendas, que são chamadas emendas de relator, RP9, são chamadas de orçamento secreto porque ninguém sabe de onde sai, de que ministério sai o dinheiro, quem é o beneficiário, qual critério está sendo utilizado. Quer dizer, ninguém não. O Arthur Lira sabe, né? O Arthur Lira e os amigos do rei, vamos dizer assim, no Congresso. Então ele volta super disposto já estão articulando um projeto de resolução para que ele fala que é para dar mais transparência, o que na verdade é para que a decisão, né, não seja levada adiante, que ele continue com todo esse poder. Além disso, e aí que é mais interessante, quando a gente fala que eles cada vez querem mais acumular poder, é que agora o Lira também está defendendo a adoção do semipresidencialismo. Olha que curioso. Todo mundo sabe, né? Por esse sistema de governo, o poder é dividido entre o presidente, eleito pelo voto popular, o presidente da República e o presidente da Câmara, né? Na verdade, um primeiro-ministro eleito pelo parlamento. Claro, acaba sendo o presidente da Câmara. No caso, quem que seria? Arthur Lira. Ele defende o semipresidencialismo para que o projeto dele... Qual que é o projeto do Lira hoje? Além de, quer dizer, ele está obcecado em manter sob seu poder, né, sob seu controle, as emendas de relator, que são 16, são 16 bilhões de reais, né, Cláudio? É maior do que o orçamento de 7 ministérios. Então, além de manter o controle sobre esses 16 bilhões de reais, o projeto dele é se reeleger presidente da Câmara em 2023, um biênio, 2023-2024, mas como a eleição é no início do ano, ele ficaria além de 2022, que ele está com o mandato em curso, ele ficaria até o início de 2025. E se aprovar o semipresidencialismo, né, olha que maravilha, ele dividiria o poder com o próximo presidente eleito.
Então, quer dizer, o Lira já está com com esses dois objetivos em mente. Muito bem. Eu só acho que eles vão brigar, viu, Sérgio? O Lira com o Gilmar, para ver quem vai ser o primeiro-ministro. É uma vergonha, né, você ter uma discussão sobre essa, justamente quando há o risco, né, de Sérgio Moro, que é o algoz dessa turma toda, virar presidente, né? Fica lógico, fica evidente a tentativa de retirar o poder, e isso significa retirar o poder do seu voto, né? Se o eleitor resolver reeleger o Lula, tudo bem, é uma escolha do eleitor. Se ele resolver eleger o Sérgio Moro, também é uma escolha do eleitor. Qualquer coisa diferente disso é golpe, tá? Então, esvaziar o poder do voto do eleitor no momento em que há o risco, um pequeno risco só, né? O Sérgio Moro está aparecendo aí agora, apareceu com 2 dígitos, 11%, ainda é muito pouco, mas há esse pequeno risco. O que não pode acontecer, logicamente, é você querer esvaziar o poder do voto do eleitor às vésperas de uma eleição, né? Então, isso aí, toda essa discussão é um grande absurdo. Me conta uma coisa aqui, você, né, na sua reportagem, Pardella, você escreve justamente que o Lira vai fazer de tudo para retomar as emendas secretas, né? Então, a gente sabe, tem um recurso dele no Supremo, nós vimos já o pessoal se articulando aí para tentar avançar com aquele projeto de ministros, né, o Supremo Tribunal. A Bia Kicis já colocou em votação isso, tentou colocar em votação dias atrás. Isso também está na conta, é uma forma de chantagear, uma forma de pressionar o Supremo. O que você acha que o Lira vai fazer efetivamente para tentar retomar o controle e a execução desses bilhões, né, 11 bilhões que estão previstos ainda? Isso, tem essa pressão, que é a PEC destinada a aumentar o número, uma discussão que estava totalmente esquecida, e a Bia Kicis na CCJ, claro, combinadíssima com o Planalto e com o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, que é do Centrão, que dá sustentação ao presidente Jair Bolsonaro, coloca o projeto para que Bolsonaro consiga indicar o maior número de ministros. Já indicou o Cássio Marques, e André Mendonça ainda depende da aprovação pelo Senado, e teria essas 4 vagas, não, de 11 para 15, né? Também tem a PEC da Bengala, que também é outra discussão que foi reeditada, que é para encurtar o mandato dos atuais ministros. E aí também permitiria, né, que o próprio Bolsonaro também indicasse novos ministros para o Supremo. É uma maneira, a gente acha que não vai prosperar, tem grande chance de ser aprovada na CCJ, mas no plenário não deve passar, e é uma forma de pressão, é isso. Houve ali, é o contra-ataque, vamos dizer assim. Olha, cancelaram aqui o orçamento, suspenderam a execução do orçamento secreto, então a gente tem aqui, né, o nosso arsenal, vamos colocar aqui em votação para que a gente mantenha essa ameaça aí sobre o Supremo. Tem um ponto interessante, viu, Cláudio, que a gente sempre, toda vez que a gente trata disso, quando a gente vai falar de emendas, às vezes as pessoas não entendem muito bem, porque o que o político, o deputado, o senador, eles falam, não, porque emenda, isso é natural, é dinheiro que acaba indo para a população, a gente não, né, toda vez que tem essa discussão, eles se defendem dessa maneira. Não é dinheiro para o parlamentar, é um dinheiro que se reverte em benefício da população. O que é uma falácia. A verdade é que é uma falácia. A gente sabe que o que acontece com esse dinheiro quando ele chega na ponta. Você imagina, se toda essa verba à disposição dos parlamentares fosse realmente aplicada em benefício da população, o Brasil está uma maravilha hoje, né? Vamos combinar. Claro. A gente sai, é isso. Mas chega o político, toda vez que a gente entrevista, mas emenda é dentro das regras do jogo, né? Não, dentro das regras do jogo, em tese, sim.
Isso sem falar dessa possibilidade do presidente da Câmara ficar decidindo sem ninguém saber para onde vai o dinheiro, que é uma maneira de... Então, por que não... aí você estimula a segunda discussão. Então, por que é secreto? Por que só um grupo restrito de parlamentares e o presidente da Câmara é que define e sabe para onde vai esse dinheiro? Então, por que não dá transparência? Eu acho que você tocou num ponto básico. A gente vive numa república ainda, né? Apesar deles quererem transformar numa monarquia, ou seja lá o que eles queiram, né? Eles, obviamente, querem governar para si mesmos, querem usar o poder apenas para alimentar esse sistema, retroalimentar esse sistema de manutenção deste poder, além de enriquecer, né? Eu sempre recomendo aqui os nossos espectadores, nossos leitores e eleitores, que verifiquem. Você é eleitor do Arthur Lira? Dá uma olhadinha lá onde ele mora, o carro que ele está andando, né? A gente, felizmente, tem uma equipe enxuta, então a gente conta sempre com a colaboração de milhares de pessoas que nos assistem. Por quê? Porque esse é o papel do eleitor. Você começa a entender, porque é o seguinte, um político que é profissional da política, né, que não é um grande empresário bem-sucedido que entrou na política, o sujeito não pode ser milionário, tá certo? Ele não pode viver como um marajá. Eu até lembrei que eu vi o Collor hoje de manhã, o Fachin pedindo urgência, porque o processo do Collor está para prescrever, né? E o fato é o seguinte, o sujeito não tem como viver como milionário sendo um político profissional. Então, se você olhar, vai lá, está morando aonde? É uma mansão? Está andando de Ferrari? Está andando de, sei lá, de carro de 500 mil reais, de R$1 milhão, de R$1,5 milhão de reais? Tem alguma coisa errada, muito errada. Teria, né, Bardella? A gente sabe que tem uma lista VIP na Receita, né? E toda vez que se toca nesse tema, da última vez. A gente, quando fala desse trabalho, né, assim, dessa tentativa sempre desses caras se manterem no poder, a gente precisa ficar atento a isso, né? Precisa ficar atento. O Sérgio tocou nesse ponto. São bilhões e bilhões e bilhões de reais, né, que vão, de emendas que vão, em tese, para os municípios, nos estados, etc., onde são os currais eleitorais desses políticos. E quando você vai ver, esses municípios permanecem do mesmo jeito, anos e anos e anos e anos. Eu estou vendo que o Josimar do Maranhão